Mas você se sente uma mulher forte? Eu, depois da amputação, eu me tornei mais forte. Uhum. Como eu falei para você no começo, que são dores, né? E caramba, gente, nem você que se quer me odiar, nem para você eu quero isso. Nem pro meu, eu não tenho inimigo. Eu acho que eu não sou uma pessoa para falar assim, ah, você não gosta? Não, não. Mas eu sou forte. E eu me considero forte, pós-amputação fiquei mais forte. Uhum. E eu espero terminar essa live, viu, pessoal, sem chorar. Será que ela aguenta? Vamos ver se a gente consegue. Muito forte, Hércules. A amputação me tornou mais forte, mas também, ao mesmo tempo, um pouquinho fraca. Por aquilo que a gente ainda vai falar aqui ainda, né? Aproveitar que você já entrou nesse assunto, você se lembra do que aconteceu na hora do acidente? Demais. De tudo certinho? Tudo. E para as pessoas que tentam imaginar que, aconteceu isso, aconteceu, para, gente, para. É uma frase que eu falo com vocês, eu falo para vocês que estão me ouvindo. Parem de explicar para mim aquilo que vocês não sabem para vocês. Tá bom? Né? Vamos parar. Eu só dormi e não me mantive lúcida em um único momento durante todo o acidente. Eu me acidentei dia 13 de novembro, quase meio-dia. E eu lembro do sol quente porque eu queimei a bunda, desculpa aí a expressão. Tive uma queimadura de 3º grau, de calça. Daí você tira o tanto que o sol estava quente. E foi um cruzamento, eu me mantive acordada. Desse momento pra lá, cara, eu senti muita dor. Só lembro das dores, lembro do meu pé quebrado. Aí eu falava assim, era tão bacana que eu falava tudo. Desbloqueia meu celular, liga para minha filha Alexia, ela vai saber o que vai fazer. Desbloqueia meu celular, avisa a Édria que eu canto salmo, não parece, eu xingo, né? Eu tenho uma história para contar sobre isso. Avisa a Édria que eu não vou cantar salmo hoje. Então minha preocupação era outra, não era essa. Uma hora que a Alexia chegou, eu perguntei para ela assim, Alexia, eu vou perder minha perna? Ela falou assim, não, mãe, a senhora só quebrou a tíbia. No momento você achou que poderia acontecer Jamais. isso? Nunca. Nunca passou por sua cabeça Nunca isso? que eu fosse amputar um pedaço da minha perna. Nunca nessa minha vida. E essa amputação só se deu com o tempo. O tempo foi passando. Eu falei que eu não ia falar, mas eu acho necessário falar para as pessoas entenderem que eu não trabalho mais com o e se. Eu tirei essa palavra do meu dicionário. E se eu fosse por essa rua? E se eu não tivesse ido para a igreja? Ao contrário do que as pessoas me perguntam, eu não estava bêbada. Primeiro que eu não bebo. A ponto de ficar bêbada não, que eu tomo um copo, já fico ruim, então nem bebo. Eu tinha acabado de sair da reunião da Liga Católica, sou liguista, e tive esse fatal acidente num cruzamento. Fui muito bem assessorada por todos os amigos. O que mais bacana, Hércules, as pessoas me tamparam do sol, me protegeram. E eu só escutava uma pessoa, outra pessoa falar, não é para filmar. Se for parar no peixe Piraporense, vocês vão ver. E aí eu escutava isso o tempo todo. Tanto que depois eu mandei mensagem pro peixe, beijo peixe, e falava com ele assim, você não teve essa ousadia, né? Graças a Deus. E ele, é mesmo, menino? E aí o SAMU veio, o Alexia foi comigo, fui pro hospital, do hospital, Hércules, aí começa a minha saga. Eu fiquei no corredor, eu lembro dos gritos de dor. Isso eu lembro. Que aí quem tem que lembrar sou eu. E pra mim, pareceu horas. Pra mim. Que se fosse 1 minuto, 2 minutos, aquele pra mim era horas. E aí eu fiquei horas naquele corredor, horas naquele corredor, horas naquele corredor. Cara, todo mundo que passava ali, eu pedi um afeto. Por fim chegou uma senhora, caramba, eu sou muito devota de Nossa Senhora. Chegou uma senhora e falou comigo assim, eu vou pegar na sua mão. Cara, do nada. E quando passou alguém que me deu um medicamento, acho que Érica, acho que foi, não me lembro muito bem.
passou alguém que me deu medicamento na veia e tem umas coisas que não é ético falar, né? Uhum. E aí ela me deu esse medicamento e eu me lembro de ter acordado em Montes Claros. E aí, quando eu acordei em Montes Claros, eu perguntei assim, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Tava pior do que você pensava, né? Pra ir pra Montes Claros e deu algo muito ruim. E aí eu fui descobrir em Montes Claros, depois de, acho que 48 horas lá já, que o meu sangue tinha parado de circular. Aí o médico vascular, né, Alex? Ele tentou de tudo, 2 dias tentando com que meu pé mexesse. Cara, ele falava, Ana, mexe os dedos. E aquilo vinha em mim assim, eu falava, eu não consigo. E aí fui para um pequeno trabalho lá que eles fazem para tentar fazer com que minha circulação volte, nada. E aí veio a notícia que pessoal, eu não fiquei entubada. Só para deixar bem claro para os curiosos. Ah, porque ela ficou entubada? Eu poderia ter ficado entre a vida e a morte? Sim, mas não ao ponto de ter sido entubada. Poderia ter dado sepsia? Sim, mas se poderia. Nada disso aconteceu. As pessoas pararem de comentar e de ficar falando, né? Inventando. E aí ele chegou para mim, Hércules, e falou assim, ô Ana, eu adoro contar essa história para todo mundo, eu quero que todo mundo saiba. Ana, a gente tentou de tudo, a gente vai amputar. E o olhar dele ficou assim para mim, aí eu falei com ele assim, vai ficar tudo bem, eu adoro falar essa história, vai ficar tudo bem. Aí ele pegou na minha mão, eu nunca soltei o meu terço, até nas minhas cirurgias eu levava o meu terço. E os médicos deixavam eu entrar com o meu terço, pegava da minha mão quando ia começar a cirurgia e me devolvia quando terminava. E eles eram bem enfáticos em falar, Ana, Nossa Senhora está ali, viu? Seu terço está ali. E ele sempre me entregava. E quando ele falou isso comigo, a gente vai ter que amputar. Eu falei com ele, vai ficar tudo bem, mas você consegue manter o meu joelho? E aí ele olhou para mim, sorriu, chorou e falou assim, que mulher é essa que habita dentro de ti, que restaura a minha fé? Sabe, eu não vou chorar. Não vai. E que me deixa mais forte, Ana. Sim, nós vamos deixar o seu joelho. Só que ele não me falou, Hércules, que o meu joelho estava quebrado. E ele sabia que ele estava quebrado. Tanto quando eu entrei na sala de cirurgia para fazer a amputação, sim, eu fiz 5 cirurgias. 5 cirurgias. Eu ia até te perguntar isso. 5, Hércules. Quando fomos fazer a segunda cirurgia, que fiz uma em Pirapora, viu? Eles colocaram placas, tentaram... A primeira, no caso, foi em Pirapora. A primeira foi em Pirapora. Uhum. Fiz 4 em Montes Claros. E aí ele... Quando eu cheguei na sala de cirurgia, o doutor Felipe falou assim comigo, com os colegas, amputação transfemoral. Aí eu olhei por cima e falei, não, é transtibial, que é femoral acima do joelho, transtibial abaixo do joelho. Aí ele falou assim comigo, não, Ana, seu joelho está destruído. Não dá para ser transtibial. Cara, eu só falei, ai, meu Deus. Aí quando ia sair uma lágrima dos meus olhos, o médico que me prometeu que seria deixar meu joelho, entrou e falou assim, oi, gente, vocês já conheceram a Ana? Isso é personificação da alegria. A dela é transtibial. Aí o doutor Felipe falou com ele assim, não dá pra gente restaurar, tem que fazer cirurgia de joelho, porque para eles é mais cômodo acabar com um único problema. Porque para eles era tipo um... E Gabriel joga isso na minha cara todo dia. A senhora escolheu ter joelho, então a senhora tem que enfrentar todas essas dores. Por isso que meu processo ainda tá lento. Dói, né? Vai fazer 4 meses, Alex? 4 meses, que é a parte que mais dói. É esperar. É o ósseo para mim. E aí fizemos essa cirurgia transtibial, depois fizemos rádio, quebrei o rádio. E depois fizemos joelho. E depois... só, né, Alex?
É porque a gente fez uma cirurgia em Pirapora, fez outra para retirar as coisas lá, para depois fazer a amputação, 3, depois o rádio, depois o joelho. E essa foi a história da amputação. Fiz todo esse processo. No caso, assim, quando apareceu de fazer a amputação, eles entraram em contato com a família para saber se estavam todos de acordo, Ou foi na ou sua? só E para aí, você? Alexia? Não. A Alexia ficou lá comigo todos os dias. Foi uma decisão minha, então. Porque isso eu não, essa pergunta foi bacana. É porque todo mundo fala que só para assinar, né? Entendi, porque o pessoal fala. Essa foi uma decisão. Não sei se é porque ele me perguntou, Ana, isso. Já tinha conversado, né? Sim, e aí eu enfrentei isso aí. Uma outra pergunta que eu tinha colocado aqui, você acabou respondendo, né? Se tinha alguma coisa que poderia ter sido feita antes para não precisar amputar. Só que você falou que eles tentaram. Eles tentaram de tudo. Eles tentaram de tudo. E. Não vou ficar falando se e se, não, porque não vai adiantar mais. E no começo, no acidente mesmo, quem tava errado, Ana? Eu não sei te explicar direito, porque eu já estava terminando o cruzamento. Se for na minha vertente, eu não estava errado. Porque tinha um cruzamento, eu deveria esperar, parar, só que eu já estava terminando a rua, né? Quando você termina a rua, quem está vindo espera você terminar. E aí, quando eu assustei, eu já estava no chão. Foi isso que aconteceu. Eu não me lembro, acho que ele ficou lá, né, Alex? Ele ficou esperando. Porque por história teve gente que falou que foi aí outra pessoa chegou pra... Eu acho que o outro não tinha habilitação, tava bêbado. Você sabe se alguma coisa disso? As pessoas falam isso comigo também. Mas no meu boletim de ocorrência, que eu peguei o boletim de ocorrência, lá não tem nada escrito isso. Lá fala que teve um acidente no cruzamento. E também não procurei essa pessoa, para mim não importa mais, não estou ainda de fato preparada para estar recebendo, encontrar quem foi que me atropelou. Caramba, não estou preparada para isso ainda, e é uma coisa de cada vez. Senão a gente enlouquece, né?